Eu confesso que estou tendo dificuldade para gravar esse vídeo, porque a morte da Maria Eduarda me impactou profundamente. E eu sei que eu não sou a única. Muitas pessoas não estão conseguindo parar de pensar nessa história. E eu quero trazer uma contribuição da psicologia com relação a esse ocorrido. A primeira delas vai nos ajudar a entender por que uma tragédia vivida por alguém que nunca conhecemos pode nos impactar tão profundamente. A segunda vai ajudar a gente a compreender uma das perguntas que mais tenho visto as pessoas fazendo, mas por que ninguém impediu que isso acontecesse? Hoje eu quero falar sobre trauma e sobre um fenômeno psicológico chamado bystander effect, ou efeito espectador. Porque compreender o que aconteceu dentro de nós diante dessa tragédia também é uma parte importante dessa conversa. Existe um fenômeno chamado trauma vicário. Ele acontece quando somos profundamente impactados pelo sofrimento vivido por outra pessoa, mesmo sem que a gente estivesse ali presente. Nosso cérebro imagina, se coloca naquele lugar, constrói mentalmente aquela experiência, e isso pode sim gerar tristeza, ansiedade, angústia e até uma sensação de que a gente não consegue parar de pensar naquele assunto. Mas eu não acredito que o trauma vicário explique tudo o que estamos sentindo diante dessa história, porque nós não apenas ouvimos sobre ela, nós assistimos essa história, nós vimos imagens, nós vimos momentos que antecederam a tragédia, e isso faz com que o nosso cérebro não receba apenas uma informação. Ele vivencia emocionalmente aquela experiência. Talvez a morte dela tenha mexido tão profundamente com tantas pessoas, porque ela abalou uma sensação que todos nós precisamos ter para viver, a sensação de segurança. Porque para viver, a gente precisa confiar que os protocolos vão ser seguidos, que as pessoas responsáveis estarão atentas, que os ambientes serão seguros. E quando uma tragédia como essa acontece, muitas pessoas não sentem apenas tristeza, elas sentem choque, indignação, medo. Porque junto com a tragédia surge uma pergunta difícil de responder. Como é que isso foi possível? Mas por que ninguém fez nada para impedir? Eu não tenho elementos para afirmar o que aconteceu naquela situação específica. Mas é aí que entra o fenômeno chamado bystander effect, ou efeito espectador. Em situações de emergência, especialmente quando muitas pessoas estão presentes, nem sempre vamos reagir da forma como a gente imaginava que reagiria. Às vezes a gente acredita que outra pessoa vai agir no nosso lugar. Às vezes pensamos que estamos entendendo errado e às vezes simplesmente congelamos diante do choque. Isso não explica necessariamente o que aconteceu, mas nos lembra que o comportamento humano em situações extremas costuma ser muito mais complexo do que parece quando analisamos depois. Eu gostaria de deixar aqui o meu carinho, o meu respeito, a minha solidariedade à família e aos amigos. Talvez a reflexão mais importante que essa história tenha me deixado seja de que a vida merece ser vivida com mais presença do que pressa, mais afeto do que adiantamento, com mais coragem para dizer o que a gente sente para as pessoas que a gente ama, porque nenhum de nós sabe exatamente quanto tempo irá ter. Talvez seja justamente isso que torne cada encontro tão precioso.